te engrandeço e te agradeço, porque não há outro Deus igual ao Senhor. Pai, eu peço a tua misericórdia hoje, a tua graça, o teu favor. Eu peço que o Senhor venha com intrepidez, ousadia, sabedoria sobre mim. Porque eu preciso, Senhor, de sabedoria para falar de um assunto que talvez incomode o inferno. Porque o Senhor sabe, como eu digo sempre, Pai, é fácil falar do Senhor, mas é difícil desvendar as mentiras daquele que a gente conhece, que é o pai da mentira. E eu estou começando essa série de mensagens confiando na tua misericórdia, para que os olhos dos teus filhos sejam desvendados, para que se cumpra a tua palavra, quando o Senhor diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E eu te dei autoridade para expulsar demônios, para abrir cativeiros, levar soltos cativos. Pai, eu confesso ao Senhor que veio uma revolta dentro de mim, de saber que tantas pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas, manipuladas pelo teu inimigo, Pai. Tantas pessoas estão presas, Senhor, presas, porque o inimigo simplesmente inverte a tua palavra. Tantas pessoas estão indo em busca de lei de atração, de universo, estão indo em busca de viver a sua própria vida sem saber de quem está por trás. E eu te peço em nome de Jesus, concede-me a graça e a sabedoria para falar em teu nome, para ajudar tuas pessoas, que essa palavra alcance pessoas e que pessoas se sintam libertas, que pessoas se decidam a sair do engano e venham para ti, porque só o Senhor é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é essa verdade que a gente precisa crer, é essa verdade que a gente precisa confiar. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, usa a minha boca, usa-me como teu instrumento para falar com esse povo agora, nesse momento e a qualquer hora que eles acessarem, entrarem nesse canal. Eu te louvo, te engrandeço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, aqui. A luz aqui hoje está parecendo até que eu pintei o cabelo. Ali, essa luz aí eu gosto. Ai, que maravilha. Eu relaxando aqui um pouco, porque hoje eu vou falar de um assunto, né, como vocês já viram aí, o tema da mensagem é estupidez, primeiro pecado satânico. Por que é que eu, ao invés de vir falar da Bíblia, da nossa Bíblia, falar de Deus, eu resolvo fazer uma série de mensagens falando do inimigo? Porque eu entendo, Dina, entendo, que é quase que impossível combater o inimigo, lutar contra o inimigo sem conhecê-lo, sem saber as suas ferramentas, sem conhecer as suas estratégias. E é isso que acontece comigo e com você. Nós lutamos 5 anos, 10 anos, 15 anos,
a vida toda contra um inimigo que não conhecemos. Contra um inimigo que passa despercebido. Contra um inimigo que nós fazemos questão de dizer: deixa ele quieto. Vamos falar dele não. Porque para mim é como se a gente falasse assim: é melhor deixar ele quieto, não vamos mexer nesse bicho não. Mas eu não estou aqui para mexer nele. Eu não estou aqui para enfatizar sobre Satanás. Eu estou aqui para abrir os olhos do povo. Eu estou aqui para dizer aquilo que está escrito em Oséias 4. Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E é justamente isso que eu vim falar. O meu coração estava ardendo porque eu estava sentindo necessidade de falar quem é Deus. Deus estava pedindo, literalmente, para que eu falasse para as pessoas quem é Deus. Porque nós só sabemos o que Deus faz. Nós olhamos, pregamos, falamos que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta. Mas as pessoas não têm intimidade com Deus. E como alguém que não tem intimidade com Deus pode conhecê-lo de perto? Se eu não conheço nem Deus, que eu digo que é o meu Senhor, se eu não tenho intimidade com o meu Salvador, com o meu Senhor, o que é que eu sei do inimigo dele? Porque eu estou aqui. Deus quer me levar para o céu. O diabo quer me levar para o inferno. Se eu não conheço nem Deus, nem o diabo, para onde eu vou? Que decisão eu devo tomar? Se eu não conheço nenhum nem outro. Ah, Dina, mas eu conheço Deus. Amados, se você conhecesse Deus, você não estaria passando pelo que você está passando. Você não estaria no lugar que você está hoje. Para conhecer Deus, para falar de Deus, eu senti no meu coração que é preciso a gente conhecer o nosso adversário. Porque a palavra de Deus deixa claro que a luta não é contra a carne, é contra os principados, potestades. E quando eu começo a estudar sobre isso, são tantas informações que hoje eu estou aqui para dar um pontapé, para iniciar essa série de mensagens. E vou começar falando sobre a Bíblia satânica, que eu confesso a você que eu mesmo, como pastora, como evangélica há mais de 20 anos, eu nunca parei para pensar em uma Bíblia satânica. Eu nunca havia parado para pensar quais são as estratégias de Satanás. Como é que Satanás consegue juntar tanta gente?
Nunca entrou na minha cabeça como uma pessoa que é claramente divulgada como má, como uma pessoa que veio para matar, roubar e destruir. Como as pessoas ainda são capazes de seguir uma pessoa dessa? Para mim isso não tinha lógica nenhuma. Eu sempre quis entender o porquê que as pessoas, conhecendo um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão fiel, deixavam ele para seguir o inimigo dele. E eu, nessa luta de pregar, para falar de quem é Deus, o Espírito Santo falou: você precisa falar, você precisa mostrar para as pessoas como ele age. O que é que acontece nos bastidores? Quais são as estratégias dele? E eu estudando, eu percebi que realmente Satanás é muito estrategista. Satanás é muito organizado. E ele tem muita inteligência. E nos meus estudos eu vi que existe a Bíblia satânica. Essa Bíblia satânica foi escrita em 1969 por um artista, salvo engano até músico, que me chamou a atenção, do circo. Esse cara, diante dos estudos dele, lá vem, é isso o nome dele. Ele começou a publicar um livro, começou a estudar muito os livros das pessoas que eram adeptas ao satanismo. E ele começou a fazer culto no lar. Veja, estratégia de Satanás, o que nós fazemos. Ele começou a fazer culto no lar. Ele começou fazendo uma coisinha, uma reuniãozinha aqui, outra ali. Até que um dia ele decidiu fazer algo grande, digamos que seja um seminário, um congresso, uma conferência, para mostrar os rituais, as magias que ele fazia. E ele cobra. E isso atraiu muita gente. Porque você sabe, uma coisa é chamar uma pessoa para ouvir alguém falar. Outra coisa é chamar alguém para ver ela fazendo. Um culto só da palavra, um culto no domingo, as pessoas vão. Mas se chamar um profeta que vai ali falar de cura, vai fazer gente cair, vai profetizar, a igreja lota. E Satanás sabe disso. Então esse cara aproveitou que nesse evento que ele fez, que reuniu muita gente para ele mostrar os rituais e a magia, inclusive que ele fazia no circo. Aí ele viu que foi grande multidão, uma pequena, multidão. Aí falaram para ele que ele tinha conhecimento, ele tinha ferramentas o suficiente para abrir uma religião. E ele escreveu a Bíblia satânica. Lá vem.
E nessa Bíblia satânica é completamente o inverso da nossa Bíblia. É como se ele pegasse, como não? Ele pega a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, e fala o inverso. E o que me chamou a atenção, por isso a razão do tema da pregação, estupidez, o pecado principal do satanismo, é que ele coloca a estupidez na lista, salvo engano são 9 ou 7 pecados na Bíblia satânica. E ele diz o seguinte, por quê? Aí eu disse, por que a estupidez? Porque a estupidez, segundo ele, segundo a Bíblia satânica, a estupidez, ela impede o homem de pensar por si só. E na Bíblia satânica, o que eles frisam, que eles deixam claro na Bíblia satânica, é que o homem, o satânico, como eles chamam, os membros do templo deles, são os verdadeiros deuses. Eles são Deus. Os satânicos não acreditam no sobrenatural. Eles dizem que não acreditam nem em Deus, nem no diabo. Porque a Bíblia, os ensinamentos de Satanás, para o povo, é pura manipulação. Eles falam que Satanás é um mito, que Satanás não existe. Eles falam que Satanás é a vida e não devaneios espirituais. Você consegue entender? Ele diz que Satanás é vida. E os devaneios espirituais é quem? A Bíblia satânica, ele frisa, ele incentiva o homem a adorar ele mesmo. Ele diz, olha, não existe Satanás, não existe nenhuma divindade que seja adorada. Então eles deixam claro que nós pensamos que os satânicos adoram Satanás, mas ele é de engano. Satanás nega a si mesmo para ganhar a alma do humano. Porque se ele se apresenta como Satanás, ninguém vai seguir. Então eles dizem, Satanás não existe. Satanás é um mito. Satanás é um mito. O que existe foi um homem rebelde que simplesmente quer a destruição e a escravidão do ser humano. Mas isso é mito. Isso aconteceu na mitologia. Isso não aconteceu, melhor dizendo, isso é um mito. Isso é historinha que a igreja inventou. Do mesmo jeito que a igreja inventou que Deus existe. Eles dizem que não há vida depois da morte. Que a vida é aqui e agora. Satanás é a vida. Então você precisa aproveitar a sua vida aqui e agora. Dá para entender? Quem era Lavin? Um músico, um artista.
Dá para entender a ligação dos artistas com o mundo satânico? Porque eles dizem que o satânico, que o membro é o próprio Deus, que ele deve cultuar a si mesmo. Ele diz que o diabo tem total conhecimento, que ele usa o máximo do cérebro, o potencial extremo do cérebro, que todo conhecimento é dele. A Bíblia satânica também ensina que o pecado deve ser incentivado, que o pecado imoral deve ser incentivado e não desaprovado. A Bíblia satânica ensina que você é o dono da sua própria vida, que você pode fazer do seu corpo o que você quiser, que seu comportamento sexual só interessa a você. Ele diz que ninguém lhe criou, ninguém lhe fabricou, que o satânico já nasce satânico, dono da sua própria vida, que ele escolhe seu gênero, ele escolhe sua sexualidade e ninguém pode desaprovar. Dá para entender? Por que tanta gente está lá? A Bíblia satânica também ensina eu passei para você aí, Jorge, a máxima, o Redentor. Eu sou o próprio Redentor. Eu sou um Deus. Diga, olha, diga dentro do seu próprio coração. Isso é o que enfatiza. Diga dentro do seu próprio coração: eu sou o meu próprio Redentor. Está escrito lá na Bíblia satânica. O maior templo satânico está lá nos Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos, em Boston. E dizem que lá, foi em Boston, aliás, eu estou trocando, está nos Estados Unidos. Mas diz que uma considerada a maior reunião que teve foi no hotel em Boston. Veja o que foi que eles fizeram, o que é que eles fazem. Esse evento que reuniu milhares e milhares de pessoas. Um evento do desbatismo. O que é o desbatismo? A pessoa vai... Veja, deixa eu te explicar. Quando você é criança, você se batiza. Quando você não é evangélico, você se batiza na Igreja Católica. Quando você tem entendimento, a Igreja Evangélica te batiza na água. Porque o que a Igreja Evangélica difere, o batismo da Igreja Evangélica para da Católica, o que eles diferem é a forma que foi batizado. Porque ele entende, o evangélico entende,
que quando o batismo, Jesus foi batizado na água, João Batista batizava na água, o mergulho para que o velho homem fique lá e nasça o novo homem. Aí o que é que Satanás ensina? A pessoa vai lá, porque se identificou com as ideologias mentirosas de Satanás, porque eles pregam empatias, liberdade. Eles dizem que os satânicos nasceram com uma doença considerada uma doença alcoólica, que é a doença da independência. Eles dizem que quem é satânico são aqueles que são diferentes, aquele que pensa diferente. É isso que eles querem. Ele pega a pessoa, faz essa coisa maravilhosa, estrondosa, veste uma túnica que vai até ao chão nas pessoas, coloca um capuz na cabeça e uma máscara facial preta e amarra os braços da pessoa para que depois solte, para que as pessoas ali sintam que saíram da escravidão. E em seguida eles rasgam algumas páginas da Bíblia para que a pessoa ali, simbolicamente, esteja se desligando do batismo de quando ele era criança. E ele ali está se entregando a Satanás. Ele se desvincula do batismo da infância. Essa é um evento estrondoso, que é o desbatismo que eles usam. E se não bastasse, eles trabalham nas crianças também. Tudo isso nos Estados Unidos. Eles fazem para trabalhar já a cabeça da criança. Eles não são a favor da religião dentro da escola. E brigam para que outros não vão lá evangelizar as crianças dentro da igreja. Eles são inteiramente esquerdistas, mas não dizem. Eles dizem que lá dentro não apoia partido nem pessoa nenhuma, que todo mundo é bem-vindo lá. Aí eles pegam as crianças, não querem que o governo atrapalhe eles, aí eles fazem o culto com Satanás, educação com Satanás. Eles pegam as crianças depois do colégio e fazem isso aqui. Eu anotei aqui. Isso é um projeto deles. É os projetos que estão nas manchetes. São os clubes satânicos depois da escola. Sabe qual é o slogan? Educando com Satanás. Com eles, como eles não querem assustar as crianças, eles evitam falar em demônios. Aí eles colocam canção infantil, porque eles sabem que a canção, a música faz o quê? Fica entranhado na cabeça da criança. Aí eles cantam, meu amigo Satanás está repreendido. Eles colocam uma cabra dançarina porque é engraçada. E eles fazem as crianças repetirem os versos dizendo, Satanás não é um cara malvado. Ele quer que você aprenda e questione o porquê. Ele quer que você se divirta e seja você mesmo, que o inferno não existe.
A Bíblia satânica, ela enfatiza que relações sexuais podem acontecer com todo mundo. E por quê que eles colocam a estupidez? Olha o que nós consideramos estupidez. Estupidez no dicionário é uma característica de estúpido, de quem é ignorante, grosseiro, insensível. Grosseria, comportamento da pessoa estúpida, excesso de incivilidade, falta de cortesia, sua estupidez o afastava das pessoas. Veja como nós, o que é que eles nos consideram. Agora coloque aí, Jorge, o que é que a Bíblia satânica fala sobre a estupidez. É o último. Veja, é o último, Jorge, que ele fala que a estupidez impede o homem de crescer, impede o homem de pensar por si só. Não. Ele impede o homem de pensar por si só. Ele impede o homem de buscar conhecimento. Ele impede o homem de questionar. Isso é o que ele incentiva as pessoas. Eles falam assim. Tá aí, Jorge, você me mostrou quando eu cheguei. Ele diz assim: um estúpido, um homem que ele vai para uma festa, por exemplo, e ele bebe, tá aí. No satanismo de Lave, a estupidez é considerada o principal pecado. Não se refere apenas à falta de inteligência, viu? Nós, inocentemente, o estúpido, ali é um arrogante, ali é um abestado. Mas eles não. Para eles, a estupidez não se refere apenas à falta de inteligência. Se refere também à falta de bom senso, de sensatez e capacidade de aprender e se adaptar. É vista como um obstáculo para o desenvolvimento individual e a prática do satanismo, que valoriza a inteligência, a responsabilidade e a busca pelo autoconhecimento. Aí eles acham, eles ensinam que o homem estúpido é fácil de ser manipulado. Para ele, o homem estúpido é aquele que aceita, digamos, aceita a Bíblia sem questionar. Para Satanás, você tem que questionar tudo. Você está entendendo? Você está entendendo quando ele diz que ele usa o máximo do cérebro, o potencial extremo, que o estúpido, que a estupidez não permite que o homem busque seu autoconhecimento, que o homem precisa questionar-se. Ele fez isso com Eva e Adão. O que foi que ele fez? Ele incentivou a Eva. Porque qual era a ordem? Qual era a ordem? Não coma desse fruto da árvore do conhecimento. Mas ele incentivou. Ele incentivou
a Eva a correr atrás do conhecimento. Por isso que a pessoa para ser considerado um satânico, um líder deles lá, leva 7 anos. 7 anos, sabe por quê? Porque tem que aprender tudo. Tem que estar pronto para ensinar. Tem que estar pronto para exercer. Ele diz o contrário que Deus diz. Ele diz que a vingança tem que ser feita. Que você não pode dar outra face. Ele diz que a misericórdia é para a misericórdia. Que a vingança é sua, não é de Deus. Em momento nenhum ele fala de Deus. Mas ele ensina, ele faz o contrário do que Deus faz. Ele coloca na cabeça da pessoa que Deus é um tirano. Que a gente não tem que obedecer a ninguém. Que Deus é um devaneio. Que não existe vida após morte. Só que nós sabemos que a Bíblia deixa claro que Satanás é o pai da mentira. Só que ele pega na fragilidade do ser humano. Eles dizem que o templo dele é cheio de mulheres, de pessoas que sofreram traumas dentro das igrejas, nas religiões. E o tal do LBGTQI, que mais, que não sei o que lá. Por quê? Porque essas pessoas estão se sentindo sozinhas. Eles vão lá, ensinam passo a passo. Satanás é tão nojento que eles dizem assim: tudo que Deus ensina, ele ensina o contrário. Deus diz que se a gente entrar na casa de alguém e a pessoa não receber, sacudir poeira dos pés. Isso aí ele diz que não. Que você tem que respeitar e aceitar. Ele diz assim: se você, olha como é astuto, se você estiver em um lugar e alguém te provocar, você não discuta. Você peça para ele parar. Mas se ele insistir, destrua com tudo que você pode destruir. Destrua por completo. Tudo que você quer, você consegue. Eles defendem 2 magias, uma menor e outra maior. O que é a menor? A manipulação, os sentimentos e a dor, a opressão. A vaidade, a vontade de viver tudo, a independência. Quantos casamentos estão destruídos porque a mulher
diz que quer independência, não consegue ficar presa em um casamento. Quantos homens não conseguem ficar presos no casamento? Quantas pessoas estão em cima de uma cama hoje depressiva, com sentimento de tristeza no peito? Quem faz isso? Satanás. Isso é só um princípio. Hoje eu começo essa série de mensagens, frisando isso. Que Deus, o próprio Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E Satanás, sabendo disso, o que ele mais incentiva dentro do templo dele, na Bíblia dele, é o autoconhecimento. A pessoa tem que conhecer, tem que questionar, tem que perguntar. Ele diz, você é o dono da sua própria vida. Você vai e faz o que quiser. E se aquilo que você ainda não souber fazer, eu estou aqui pronto para lhe ajudar. Você faz uma oração a Deus, Deus como Pai. A gente desespera no Senhor, confia no Senhor. Ele dá um prazo para realizar. Porque Ele sabe que o que o ser humano gosta é do individualismo, é do egocentrismo, é de se sentir livre. Aí eu vejo uma Anitta da vida, que é o retrato fiel da Bíblia satânica. Fazendo o que quer com o corpo, falando o que quer, sem se incomodar com ninguém, porque é isso que ele diz. Ele diz, não incomode ninguém, faça tudo na sua vida, desde que não incomode o outro. Aí a pessoa diz, é o meu corpo, é a minha vida, eu faço dela o que eu quero. Só que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos abrir nossos olhos e ter conhecimento. Precisamos para que nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, não caiam nas armadilhas de Satanás, na manipulação de Satanás. Porque eles não estão de brincadeira. Eles nos criticam dizendo, para fechar, já estou fechando. Eles nos criticam dizendo que os evangélicos são um bando de tolos, que dizem que sabem tudo, mas não quer aprender. Dizem que confiam, mas não quer obedecer. Enquanto eles, para fechar, eles dizem assim, eles ensinam passo a passo, coisa que a gente não aprende na nossa igreja. Eles ensinam tudo para você viver aquilo ali. Ele diz, eu estou lhe ensinando as magias, eu estou lhe ensinando tudo. Você pode conseguir tudo que você quiser. Mas, uma vez depois de conseguir, depois de aprender, depois de adquirir tudo o que você quer, você não pode mais dar as costas ao satanismo. Está lá na Bíblia deles. Viu porque as pessoas têm tanto medo de sair de lá? Enquanto Deus diz, vinde a mim. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Satanás diz, eu não quero esses babacas, porque esses babacas são manipuláveis.
Eu não quero esses babacas que ficam decorando versículozinho da Bíblia, mas não colocam em prática. Eu quero pessoas que pensam diferente. Eu quero pessoas que questionem, que busquem conhecimento, como ele fez com Eva. Deixa eu orar para você, dá tempo, Jorge? Pai, oh meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar agora, visite o coração de cada pessoa agora, cada pessoa que ouviu essa pregação que não foi nem um terço do que eu tinha para falar. Que o Senhor traga a consciência dessa pessoa. Que Satanás é o pai da mentira. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Que ele nega a si mesmo para que o povo seja enganado. Para que ele possa destruir as crianças, os jovens, os adultos, as famílias, e dar risada da nossa cara, porque eles chamam a gente de estúpidos, porque aceitamos a tua palavra, mas não colocamos em prática. Eles nos chamam de estúpidos, porque não sabemos o valor que temos, porque não conhecemos o nosso Pai, porque não conhecemos o poder que há em nós através do nome de Jesus. Eu não preciso dizer que eu sou um Deus, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu fui criada pelo Senhor. Eu sou tua filha, mas abre os olhos desse povo para que eles entendam que eles têm um Pai, que eles são aceitos sim, que o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Mas Satanás prega diferente para eles. Satanás diz que ama o pecado e ama o pecador. E eles se iludem, meu Pai, acreditando. Me dá força e coragem e sabedoria para falar da tua palavra. Me dá entendimento para arrancar o teu povo do cativeiro, abrir os olhos dos cegos espirituais, para falar que o Senhor é bom, que o Senhor é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo, te engrandeço e te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.